recebendo hoje aqui na TV Cidade a Ana Maceu, do coletivo Cultivando Cura. Ana, obrigado por ter vindo e conta para nós o que é, né? Quais são os trabalhos do coletivo Cultivando Cura. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço, poder falar um pouco sobre esse projeto. O coletivo Cultivando Cura é um coletivo que surgiu a partir do momento que eu escrevi esse livro. Então, eu escrevi esse livro em 2023, ele é chamado A Culpa Não É Minha. E aqui eu falo sobre a minha história, né? Eu fui vítima de abuso sexual na infância, dos 6 aos 12 anos, e aí eu escrevo sobre isso em 2023. Em 2024 a gente fez um documentário, um curta documentário, e a partir disso nós fizemos um outro projeto para esse ano chamado Cápsulas de Cura. Quando eu escrevi o livro, eu comecei a pegar depoimento de outras vítimas de abuso também, ou estupro. E nós nos juntamos porque a gente entendeu que a gente precisava falar mais desse assunto, a gente viu que falar desse assunto estava nos ajudando a elaborar dentro de cada uma de nós. Então nós começamos a nos movimentar, nós precisamos fazer as pessoas falarem. Então, como para a gente foi muito importante essa fala, essa escrita, a gente começou a se reunir, então foi virando um coletivo. Hoje nós somos 7 mulheres, 7 pessoas, e nós nos reunimos semanalmente lá no Centro Cultural Rui Barbosa, em frente à Matriz, né, em Caçapava, onde nós oferecemos acolhimento a vítimas. Qualquer pessoa que tenha sido vítima de algum tipo de abuso sexual, a gente acolhe essa pessoa, independente de raça, credo, religião. E nesse acolhimento a gente, né, através de parcerias público e privado, a gente busca acompanhamento terapêutico, dentro junto com a OAB, a Comissão de Vítimas, né, da Violência Doméstica. Então nós fomos fazendo parcerias e essas parcerias têm trazido muito bons resultados. E você é uma agente cultural, né, uma trabalhadora da cultura há muitos anos, e você tem se utilizado desses mecanismos como ferramenta? Com certeza, porque a cultura ela é fundamental, né? A educação, a cultura é fundamental para a gente ter esse discernimento do que é possível ser feito, né, dentro de nós. Então eu vejo que foi através do autoconhecimento que eu e essas amigas, né, decidimos nos unir para que a gente melhore como seres humanos, né? Mas quando a gente fala, vamos fazer cultura, então é o que nós estamos fazendo. A gente oferece gratuitamente para as vítimas crochê, né? Crochê livre, onde as meninas fazem, ficamos 1 hora fazendo crochê. No outro dia é movimento, então a gente faz o movimento, livre expressão. E no outro dia temos a escrita terapêutica, a escrita livre também. Então, tudo é cultura, né? A gente parte desse princípio para que a gente consiga ressignificar o que a gente viveu no passado, os traumas, as dores. A gente ressignifica tudo isso, né? Essa que é a maior intenção nossa. Nossa, você falou da escrita, eu imagino que é uma válvula de escape das emoções, né? Escrita, de repente com a caneta você coloca coisas que você nunca disse para ninguém. Eu fico aqui pensando no que sai nessas escritas, né? O que vocês recolhem nessas escritas. E essas escritas em algum momento vão se tornar livro, objeto de exposição, porque são emoções muito individuais, né? Sim. Por enquanto, a gente ainda não está fazendo isso, mas faz parte dos nossos projetos. Assim como a gente teve a cápsula de cura, o projeto desse ano, né? As cápsulas de cura são frases, mensagens motivacionais que qualquer pessoa pode deixar para a gente. Então a gente faz a captação dessa mensagem e aí a gente transmite. Então, no nosso Instagram, que é @coletivo Cultivando Cura, nós já temos lá algumas cápsulas, então a gente está soltando lentamente as cápsulas de cura, porque para quem fala é curativo, mas para quem ouve também. Porque eu posso ter a minha dor, o meu sentimento, e às vezes eu nem sei que eu fui vítima.
não tenho consciência, mas eu fui numa época em que eu nem me lembro. E às vezes vem uma mensagem, um apoio. Então a cápsula de cura vem muito para isso também. E reverbera dentro da gente. Tanto para quem está dando aquela mensagem de acolhimento, como para quem está recebendo. Então essa cápsula de cura, que foi esse projeto desse ano, a gente fez também uma intervenção artística, né? Como você falou que eu trabalho com cura não, também, né? Com a parte de cultura. Essa intervenção artística foi feita pela Júlia de Paula, uma estrutura. Nós montamos um ambiente que a gente tentou fazer o mais próximo, bem acolhedor, e ali as pessoas podem deixar as suas mensagens de modo escrito ou por um telefone. No telefone é um gravador e daí ela pode deixar de áudio, né? E uma coisa, né, você trabalha com mulheres em Caçapava, mas a sua sede é Caçapava, mas a sua clientela pode ser de outros lugares também? Pode. Inclusive a gente também faz acolhimento online, né? Às vezes a gente já fez acolhimento com gente de outras cidades, aí de modo online. E a gente está agora se movimentando para ter um CNPJ, né? Estamos fazendo o estatuto, vamos fazer a assembleia em breve. E uma das coisas, né, quando a gente foi fazer o estatuto, dos pensamentos foi esse: a gente quer trabalhar não só a nível municipal. Claro que o municipal a gente está fisicamente próximo, a gente tem uma facilidade maior, mas que a gente possa fazer projetos fora também. Então a gente faz esse acolhimento, sim. E essas pessoas, elas aprendem a lidar com os gatilhos? A intenção nossa é essa, né? Esse é o nosso maior objetivo. Os meus gatilhos, os seus gatilhos, né? De modo geral. E a gente entende que a partir da arte, né? Do crochê, esse movimento de sentar em roda com outras pessoas, falando de outros assuntos. Então a gente não está falando de uma dor, de um trauma, mas nós estamos elaborando muitas coisas quando a gente faz um crochê, quando a gente escreve, né? Quando a gente está conseguindo movimentar o corpo. Então a gente vai expandindo, a intenção é essa, para a gente elaborar esse gatilho. E eles vêm, né? Então a gente tem que saber acolher esse gatilho e entender como que eu posso passar por ele, né? Trabalhar ele, né? Exato. Dentro. Eu tenho que trabalhar dentro de mim isso. Não é fácil. E o conteúdo desse livro também diz muito com essa questão, né? De trabalhar os sentimentos, trabalhar os gatilhos. Como é que foi isso? Olha, Cláudia, aqui foi o seguinte. Demorei para eu chegar aqui, né? Porque eu tô com 53 anos hoje. Então eu escrevi com 50. Foi um longo e árduo trabalho interno, né? Muito elaborando dentro do autoconhecimento, terapias, né? 1000 coisas para libertar o que eu sentia. Aqui eu conto a minha história, né? E eu tenho outros 7 depoimentos. E então aqui está bem elaborado. E quando eu comecei a tomar consciência de que eu tinha sido vítima de abuso, eu comecei a ler muito a respeito, a estudar muito, a fazer muitas conversas com as pessoas, de modo geral, sobre esse assunto. Então aqui tem bastante reflexão minha e de outras pessoas, porque a gente começa a farejar as pessoas, né? Um possível molestador andando na rua, a gente precisa aprender a se defender. Então, para a gente se defender, a gente tem que saber quem é o possível abusador, quem é um possível pedófilo, né? Uma pessoa que tem uma filha, que tem um filho, ela também tem que saber. Então, a gente tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos, aprender a entender o outro para não cair em situações difíceis. E nós temos uma questão, né? Nós somos da mesma geração, né? Nós temos a mesma idade. As nossas mães não sabiam identificar para nos orientar. Sim, é verdade. Então a gente não teve essa... sua mãe não conversou com você sobre isso. Ela também não sabia. Não, ela não sabia. Né? Porque se a nossa geração foi um tanto quanto fechada para esse diálogo, a delas
mais ainda. Sim. Né? E a gente foi aprendendo com o tempo, né? Eu sou mãe de 2 filhos, a gente foi entendendo que o que foi ruim para nós, a gente não podia errar com eles. Sim. Então a gente foi abrindo o diálogo. Mas eu acho que a nossa geração, grande parte das meninas passou por isso, né? E o que eu tenho visto, tá? Que hoje nossa geração está em condições de falar de um assunto que a geração anterior não pôde falar. Ela não podia falar, ela teve que se calar. Né? Então as nossas mães, nossos avós, nós temos por obrigação, né? Eu me sinto muito nessa situação de romper com o silêncio. Então eu rompo com o meu silêncio para que quem venha depois de mim já tenha isso melhor trabalhado, porque até a minha geração aqui não foi trabalhado. Então eu tenho relatos de pessoas, de avós, que recordam. E teve gente que ficou 50 anos. Né? Eu tenho aqui um depoimento de uma senhora que tem 62 anos, mas ela ficou 50 anos sem contar isso para ninguém. Então a dor dela é imensurável. Né? Há quanto tempo esse trabalho existe, Ana? O coletivo, nós vamos fazer 1 ano agora em setembro. Né? Quando eu escrevi o livro, 2 pessoas que me deram depoimentos aqui, a gente ficamos amigas, começamos a conversar, porque elas não eram pessoas muito próximas. Uma até era, a outra não. Mas a gente não falava sobre esse assunto. Quando a gente começou a falar sobre esse assunto, foi que a gente viu a necessidade dessa união. Então foi uma coisa muito natural, em nenhum momento a gente programou, vamos fazer. Não, aconteceu. Então a gente vai fazer 1 ano agora, em setembro a gente vai fazer 1 ano. E acho que daí a gente já vai começar tendo um CNPJ, né? Para a gente virar uma organização sem fins lucrativos, para que a gente possa apoiar, dar auxílio para cada vez mais gente. Hoje é um grupo só de mulheres ou já é um grupo misto? Não, é só de mulheres, mas isso é porque aconteceu, né? A gente está aberto para... Não temos... Inclusive, nós acolhemos mulheres, homens, transgêneros, pretos, brancos, amarelos, quem estiver precisando, a qualquer momento. Nós não trabalhamos com crianças, somente adultos, né? E porque foi o meu olhar foi esse, né? Eu até falo isso tanto no documentário como no livro. Durante muito tempo, eu assisti a minha vida. Eu não estava vivendo de estar dentro da minha vida e falar, esse corpo é meu, essa vida é minha. Então eu assisti muito a minha vida, no que diz respeito a esse departamento emocional, né? Então, eu vejo que, e conversando com essas amigas, nós todas temos as fragilidades, são mais ou menos no mesmo lugar. Então, eu vi que a gente precisa falar com a mulher adulta, que hoje tem 50 anos e que foi vítima com 10 anos, com 15 anos. Até porque ela é a genitora ou a protetora de uma mulher mais nova. Exatamente. Né? Então, algumas que têm filho e fica neurótica, então acaba super protegendo, daí a criança também já vai crescer disfuncional. Outras deixam a criança com muita liberdade. Então eu acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa e a gente tem que saber elaborar. E há um limite de pessoas para engrenar esse grupo? Não, a gente, né, hoje nós acolhemos quem chega, né? Quem chega pode fazer essas atividades que eu falei, pode simplesmente ser acolhida no falar, não precisa, ela pode nem me falar, ela precisa passar por uma triagem. Passou pela triagem, aí eu posso encaminhar, se for necessário, para psicólogo. A gente não tem psiquiatra, se alguma psiquiatra quiser se voluntariar conosco, a gente aceita. Precisamos, inclusive, né? Mas o acolhimento, porque nós não somos profissionais da saúde, não somos profissionais, né? Eu sou engenheira agrônoma, a outra é administradora, cada uma tem uma função diferente. Então, nós nos unimos para fazer o que a gente sabe fazer, porque eu sei a dor que eu senti e eu sei
um caminho da dor de quem foi vítima. Então essa dor eu acolho. Então a gente escuta, ouve e tenta elaborar junto com essa pessoa. E assim, quais são os dias e horários desses encontros, né? Toda quarta-feira lá no Centro Cultural Rui Barbosa, em frente à Matriz, das 9 às 11 da manhã, na sala 29. Só chegar lá, a nossa sala é sempre essa sala. Desde que a gente começou não mudamos, então a gente está sempre lá nesse local. Toda quarta-feira. E uma vez por mês, na primeira quinta-feira do mês, à noite, das 18 às 17h30, às 19h30 também a gente se reúne. Mas é mais difícil, porque vira e mexe acontece sem, cai um temporal, dá alguma coisa, assim, à noite está mais difícil da gente conseguir fidelizar. Mas durante a manhã, toda manhã a gente se reúne, sim, impreterivelmente. E acho que é até interessante assim, né? As pessoas falam, mas é a hora que está todo mundo trabalhando, dona de casa tem que fazer almoço, mas de repente é a hora que o agressor não está perto. Exatamente. Né? Então eu acho que é super coerente isso. Né? E a gente... Porque às vezes a violência doméstica, sim, né? Sim. É um horário que realmente muita gente está trabalhando. Eu escuto isso, eu queria ir, mas eu estou trabalhando. Aí a gente tenta ver o que a gente pode fazer. Então, não consigo fazer o acolhimento. Aí eu encaminho para uma psicóloga e aí dentro do leque essa pessoa vai ser acompanhada por uma psicóloga. A gente tem parcerias com outras entidades também, né? Então, por exemplo, tem uma psicóloga, uma psiquiatra que a gente precisou para um caso, foi acolhido por uma entidade, né? Outro vai pela universidade, né? A Faculdade de Santo Antônio de Caçapava, a gente tem uma parceria com eles também. E o material do crochê? Cada um leva o seu, é doação? Como é que é? Depende. Por enquanto a gente ainda está levando material. Quem tem, leva. Outro dia eu comprei. Mas quem quiser doar também? Quem quiser pode doar. A gente vai começar a fazer um brechó. A gente vai participar de uma feira em setembro. Dia 20 de setembro a gente vai fazer uma feirinha lá no Pé de Manga, que é um centro cultural também, que eu faço parte. Né? Como você falou, eu faço cultura faz tempo, né? Só aproveitando a deixa, né? Verdade. Deixa os contatos se de repente alguém quiser doar material para o trabalho. Sim. De repente algum profissional da saúde também quiser se voluntariar. Perfeito. Quais são os caminhos para chegar até vocês? Então, pelo Instagram é o @coletivo cultivando cura. Também tem pelo Pé de Manga, que é @pé de manga. E pelo e-mail @pedmangacpv também. Aí a Thalita, que cuida da gente, ela recebe as mensagens. E esse evento que nós faremos em setembro vai ser a comemoração de um ano, né? Uma das comemorações que a gente está falando que setembro vai ser um ano muito positivo para a gente. De alegria mesmo, por a gente estar, né, juntas já há quase um ano. E vai ser um evento que vai saudar a primavera, né? Dia 21 é o início da primavera, a gente vai fazer no dia 20. E onde vai ter meditação, reflexões com uma psicóloga, movimento, crochê, a lojinha. Então vai ter bastante coisa. Vai ser muito bom. Bacana. Ana, tem alguma coisa assim desse projeto que seja importante divulgar e que a gente acabou não conversando aqui? Uma coisa que é muito importante, assim, a gente tem que fazer a denúncia. Né? Eu não faço parte da estatística porque eu não fiz a minha denúncia, né? Mas a denúncia precisa ser feita. Então, principalmente para os adolescentes, né, para aquelas pessoas que estão passando por algum momento, que estão se entendendo como vítima de abuso, a denúncia é o melhor caminho, assim, para elas, né, para a cura delas. E para que isso realmente a gente consiga pedir, exigir políticas públicas de apoio, né, para que a gente tenha a condição melhor no futuro. Porque os números são alarmantes, então... denúncia, diz que 100, né? Nós precisamos ter as denúncias, que elas aconteçam. Delegacias da mulher, assim, a gente também tem que pedir, né, para o poder público a delegacia da mulher. É muito importante que a gente passe a ter nos municípios e ainda não temos. Então, isso é muito importante também. E para quem já foi vítima e, né, tá com esse imbróglio, né, essa sensação de que não consegue viver a própria vida, como eu já tive, como as minhas companheiras também.
E os companheiros também, né? Os rapazes também são vítimas de abuso, infelizmente. Então, eu acho que é isso, é falar sobre esse assunto, é trocar uma ideia, falar com pessoas, né, que possa ser uma rede de apoio, ir ao coletivo, ir ao AB, se informar, porque lá também tem a escuta, que eles podem auxiliar, inclusive durante a denúncia. Então tem várias medidas que podem ser tomadas para minimizar a dor, minimizar o trauma. O que é mais importante e que a gente tem que fazer é romper com o silêncio e romper com aquele sistema que estava fazendo essa sangria acontecer. Infelizmente, normalmente dentro das casas. Então a gente tem que romper muitas relações. Isso é muito dolorido, extremamente dolorido, romper. Mas é fundamental que a gente também consiga fazer isso para a gente viver de um outro jeito, para a gente ser feliz. E tentar fazer o bem para o próximo, a partir da cultura e da educação, né, Cláudia? Mensagem mais do que importante, necessária. Querida, muito obrigado, Ana, de você ter vindo, muito obrigado de ter aí dividido com a gente essas questões de extrema importância e conte com a gente também nessa luta, porque a gente sabe que é um dia por vez, né? E muita gente aí precisando de um ombro amigo, precisando de um ouvido, isso, né? Precisando de uma escuta. E excelente iniciativa, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço. Aqui em Taubaté tem o Instituto Abraços, que é da Adriana Mussi, que foi vice-prefeita. Então, assim, aqui Taubaté está anos à frente, porque já existe essa estrutura. Então, quem é daqui de Taubaté, que está vendo esse vídeo, busque cuidados no Instituto Abraços. E quem é de Caçapava, procure no coletivo Cultivando Cura. E bom saber, né, que existe também essa comunicação entre os institutos preocupados com isso e vocês possam fazer essa rede de apoio, né, que rompa aí o território, né? Vamos falando sobre esse assunto. Tem que falar, né? Muito obrigada. Eu que agradeço.